É sempre bom, né? Quando fala em cirurgia, né? É bom sempre tentar o método conservador de um profissional que possa te ajudar de fato, né? Então, claro que você não vai perder este tempo nessa espera, mas buscando alguém que possa ali te ajudar, como é o caso que já tinha histórico de outras pessoas, né? Com certeza vai ser um sucesso. Agora, eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas enquanto eu chego até lá, doutora, eu queria que você fosse falando pra gente sobre se precisa, né? Se é importante fazer repouso na voz, tá? Eu sei que é difícil. Eu não consigo fazer repouso da voz, por exemplo. E acredito que muitas outras mulheres, principalmente, não consigam fazer também. É difícil você ficar sem falar, sem conversar com ninguém, né? Inclusive, uma vez eu viajei sozinha, já viajei várias vezes sozinha. Uma vez, a primeira vez eu falei, ai, que maravilha. Eu vou aproveitar, eram 15 dias, 14 dias. Eu vou aproveitar esses 15 dias para ficar em silêncio. E vai ser uma maravilha. Não consegui, claro, eu conversava mais do que se eu tivesse acompanhada. Queria que você falasse um pouquinho se precisa fazer repouso e como é que a gente faz. Bom, como qualquer músculo do corpo, as pregas vocais, elas estão sujeitas à fadiga. Então, você pode fatigar de falar demais, de gritar. Então, por exemplo, você vai na balada, você é baladeiro. Esse é o principal problema de hoje das questões vocais. Você faz a balada, você grita, você conversa com todo mundo. No dia seguinte você bebe, no dia seguinte você não tem voz. Se você é um professor, um profissional da voz, o que eu recomendo é descanse, durma, fique quieto, faça a nebulização, tome muita água e repouse um pouco a voz. Porque no dia seguinte você tem que trabalhar, você vai estar melhor. Ou estudar, seja lá o que for. Enfim, qual seria outra situação onde eu precisaria repousar a minha voz? Geralmente, quando eu tenho uma lesão chamada hematoma. O hematoma é quando tem um atrito muito grande de uma preguinha vocal contra a outra e isso acaba gerando a ruptura de vasos de sangue. E esses vasinhos rompem e espalham sangue para as preguinhas vocais. Quando tem sangramento das pregas vocais, você tem que fazer repouso de voz absoluto, tratamento médico juntamente com esse repouso de voz. E às vezes esse repouso de voz pode chegar a 7 dias, 10 dias. Repouso de voz maior do que isso não é a condição ideal, porque a prega vocal pode ficar hipotônica. Perfeito. Já, a doutora vai falar como é que a gente treina a voz e se isso é possível fazer esse treino para não chegar na terceira idade com as alterações hormonais, e aí é mais visível nas mulheres, né? Então a mulher atende o telefone, parece a voz de um homem com essa mudança hormonal. Já, a doutora vai explicar se dá para fazer esse treino para que a gente chegue na terceira idade e com a nossa voz mantida, né? Já depois do intervalo eu volto com a doutora Silvia Pinho, que é doutora em distúrbio da comunicação humana, ela é fonoaudióloga, está tirando as nossas dúvidas aqui. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre essas alterações hormonais e, sinceramente, eu tô amando falar dos cuidados com a voz que a gente tem que ter. Todo mundo utiliza a voz tanto, mesmo se você não trabalha com a sua voz. A gente não quer perder a voz, nem tê-la de maneira aí sem saúde, né? Então, fica ligado aqui no Consulta, aqui no próximo bloco tem mais pergunta respondida. Até já! Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre a voz, né? Os cuidados que a gente deve ter e as transformações que a nossa voz passa por conta das mudanças hormonais do nosso corpo, tanto homens quanto mulheres. Hoje quem tira as nossas dúvidas é a doutora Silvia Pinho. Ela é fonoaudióloga, doutora em distúrbio da comunicação humana. Doutora, é possível... Você falou então que quando chegar na terceira idade é muito comum a mulher atender o telefone e a outra pessoa que está do outro lado da linha falar, oi senhor, né? Então a voz da mulher fica muito grave, parecida com a voz de um homem, especialmente ao telefone, isso é clássico, né? Dá para treinar essa voz para chegar na terceira idade com característica de voz feminina? É incrível, né? Com essa história do rejuvenescimento do mundo, né? Mulheres e homens, você vai às clínicas de dermatologia, cirurgia plástica. A voz foi deixada para trás. E a voz não pode ser deixada para trás. Até pouco tempo para trás,
Sim, a voz era deixada para trás. Eu lembro, no meu clube, havia uma mulher linda, loira, de olhos azuis, com corpinho, jogava tênis, uma senhora, linda. Mas ela falava... Eu falava, meu Deus, que vontade de chegar para ela e falar assim, minha senhora, olha, vai lá no consultório. Mas eu não podia fazer isso. Mas hoje eu noto uma tendência a, principalmente mulheres, virem buscar ajuda para não envelhecer as suas vozes. Então, o que é importante? Importante é a pessoa jovem, por exemplo, você é jovem, né? Então, se sentir algum problema, por exemplo, se tiver um dia calo na corda vocal, você nunca vai ter, mas calo nas pregas vocais, um inchaço, qualquer coisa que a voz fica rouca ou grave, vai logo procurar ajuda, tá? Porque senão isso vai piorar e aí quando está mais velho, fica mais difícil. Por que será que as mulheres vão ficando com a voz mais grave? São todas as mulheres? Não. Você vai encontrar aquela velhinha que fala desse jeito assim, né? A velhinha que dá esse franguinho aqui, ela fala desse jeito. Existe essa velhinha? Sensacional. E existe aquela daqui que fala, ela grossa, que é alô, né? Parece o marido dela. Então, para prevenir esses problemas, a fonoterapia vai ajudar. E depois, aulas de canto vão ajudar. Depois que você posicionou... Que gostoso. Faz aula de canto. Fazer aula de canto. Então, canto coral, aulas particulares de canto. Então, você aprende um instrumento e canta junto. Isso vai ajudar você a prevenir esse processo. Mas por que acontece essa voz ficar grossa? Por que ela fica grossa? Por causa das mudanças hormonais. Então, desce o nível de estrógeno, o nível de testosterona do corpo, que nós mulheres também temos, fica mais alto. E aí, então, ela vai ficar com a voz mais grave. Mas dá para prevenir esse processo, minimizar esse processo. E no caso daquela que fala assim, essa precisava ter feito exercício, porque o músculo dela fez assim. Perfeito. Então ela perdeu massa muscular. Vou dar um recado para quem está em casa e volto para saber sobre... Eu fiz a pergunta do primeiro para o segundo bloco, acabou passando tão rápido. Aliás, o programa voou, né? Porque já está quase acabando. Sobre nascimento, então, bebês que nascem com os dois sexos. E aí é preciso fazer esta escolha, como é que isso reflete na voz. Já você fala sobre isso, tá? A doutora Silvia, agora... Doutora, fala um pouquinho pra gente... dos bebês, então, que nascem com os dois sexos, depois a mãe, os pais, né, precisam escolher. Isso reflete na voz também? Como é que isso é feito? Isso é uma situação não é comum, é raro. Eu tive muito poucos casos na minha vida, mas a criança nasce com os dois sexos. Ela nasce com o pênis e nasce com a vagina. E aí é uma loucura para a família, porque qual é o sexo dessa criança? Muitas vezes o sexo está definido por dentro, né, com os órgãos internos. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes tem uma disfunção, uma malformação mas às vezes total. Não. Mas eu tive um caso muito interessante. Na época que eu atendia, já era uma moça, né? Mas ela conta a história dela. Ela diz que ela nasceu com os dois sexos, né? Ela nasceu com o pênis e nasceu com a vagina. E a mãe, então, ela era de uma família pobre, não tinha médico para orientar na época dela. E ela, então, a mãe optou por deixar daquele jeito e tratá-la como um menino. Então, ela foi sempre tratada como menino. Só que os órgãos internos dela, sem ninguém saber, eram órgãos femininos. E um belo dia ela teve um namoradinho ali, ela era homem, né, naquele momento, mas ela se sentia mulher, ela sabia que ela não se identificava com aquele sexo masculino, apesar de ter um membro. E aí ela teve um namorado, e engravidou desse namorado, e teve um filho, segundo ela é a coisa mais importante da vida dela. E ela teve esse filho, mas ela continuou como homem, com cabelo de homem, tudo como homem, mas ela era mãe. E aí ela foi parar no exército, com os 17 anos. E aí quando o médico do exército, então, fez a avaliação, identificou a malformação, ela contou que estava grávida, tinha tido um bebê e tudo mais, aí o médico orientou e ela fez, então, a cirurgia para a retirada do órgão masculino e passou a ser o que ela era, uma mulher, né? Então, quando acontece isso, é muito importante ter a orientação do médico.
ver um geneticista para ver qual é a identidade real dessa criança, para se decidir o que vai se fazer, né? Qual é o órgão. E aí, que vai ficar. isso reflete, a gente está falando da voz, isso também reflete na voz, né? Porque aí você tem hormônios. Aí por isso que eu te digo, você precisa da orientação médica, porque a gente não sabe qual é a estrutura que tem lá dentro. Então é disso que vai depender a voz dela, né? Desta escolha também. Dessa escolha também, né? Perfeito. Anticoncepcional, muda a voz da mulher? Então, pode mudar o anticoncepcional, pode mudar a voz da mulher, mas o que mais muda a voz da mulher é a época pré-menstrual e menstrual. Por quê? Assim, a maioria das mulheres sentem os seios inchados quando elas estão em pré-menstrual, né? O corpo fica mais inchado. E assim também ficam as pregas vocais, mais inchadas também. Então, nesse período, 3 dias antes, 3 dias depois da menstruação, a voz fica mais grave, um pouquinho rouca. Para pessoas normais, que não são profissionais da voz, tipo cantores, isso daí não reflete em nada. Mas para cantoras, principalmente cantoras líricas, isso reflete. Tanto que há cantoras que no seu contrato elas colocam que não cantam nesse período de 3 dias antes e 3 dias depois. Meu Deus. Porque a voz engrossa, principalmente sopranos, né? A gente tem 2 minutinhos para encerrar. Gestação, muda a voz também? Também, porque muda o hormônio e fora aqui na gestação vai crescendo a barriga. E aí a sua respiração sobe. Então você fica mais ofegante. Se você for cantor e continuar a sua atividade, como eu agora mesmo tenho uma cantora que teve um problema assim, ela engravidou, continuou cantando e depois que a gravidez foi embora, que ela teve o bebê, a voz não voltou ao lugar que estava. Por quê? Porque ela se adaptou de um jeito errado e agora ela precisa voltar para o lugar, né? Última pergunta. Respiração interfere demais? Respirar errado faz com que a voz seja colocada de maneira errada também? Nossa, na minha opinião, depende da escola. Tem escolas americanas que dizem que a respiração não tem valor, mas na minha opinião e na minha experiência, que não é pequena, são 20 e tantos anos aí trabalhando com isso, é fundamental você ter um bom apoio respiratório. Então não é só respirar quantidade de ar grande, mas sim segurar o ar dentro do seu corpo. Então uma das coisas que a gente trabalha é manter as costelas abertas durante o fraseado do canto, o início do fraseado. Você como locutora vai falar uma frase grande. E sentada também você muda o eixo, né? Você muda o eixo, então você precisa ter um controle voluntário dessa respiração. Isso vai ajudar muito. Perfeito. Doutora, infelizmente nosso tempo acabou. Eu vou passar os contatos da doutora, então prestem atenção. Quem assistiu a entrevista, eu tenho certeza já está com papel e caneta na mão, porque você sempre sabe que a gente passa no final do programa. E-mail para que você possa tirar suas dúvidas: invoz@invoz.com.br, invoz@invoz.com.br. Tem o telefone 0 operadora 11 3284 3932, 3284-3932 e o site www.silviapinho.com.br, silviapinho.com.br. Doutora, você está intimada a voltar aqui. Com todo prazer, mas eu quero dizer uma coisa: você é uma simpatia. Obrigada. Você deixa as pessoas à vontade. Você nasceu para a profissão que você abraçou. Obrigada, doutora. Preciso passar no seu consultório, porque depois de tanta dica aqui, né, também a gente fica com vontade de melhorar. Lógico, né? A gente está sempre melhorando nessa vida. Obrigada, parabéns pela carreira. Muito obrigada. Um prazer te receber aqui. Volte sempre, já falei. Não está convidada, não. Tá intimada. Tem que voltar. Que bom que você gostou, porque você vai voltar feliz, né? Com certeza, com Obrigada, certeza. Foi um prazer, viu? Prazer foi meu. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho certeza que você que está em casa também adorou esse bate-papo. Preste atenção, porque a gente vai encerrar o programa. E aí eu tô te esperando aqui amanhã na nossa página do Facebook. Eu vou colocar os contatos da doutora também para que você possa entrar e conversar com ela, entrar em contato, tirar suas dúvidas que por acaso não tenham sido esclarecidas aqui, mas ela vai voltar, já tá combinado. Então preste atenção porque eu volto amanhã. Excelente fim de tarde e a gente se vê. Tchau.